Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Nesse mês de janeiro tivemos a campanha Janeiro Branco, falando de saúde mental. E sobre esse tema da maior importância, hoje o meu entrevistado é o Dr. Luan Pogian, psiquiatra, psicogeriatra, e vamos conversar muito sobre saúde mental e Janeiro Branco. Hoje eu recebo aqui no programa para uma entrevista, para uma conversa, o Dr. Luan Pogian, psiquiatra, psicogeriatra, trabalha aqui com a gente no Instituto e veio falar um pouco sobre o Janeiro Branco. Dr. Luan, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Dr. Luan, o que é o Janeiro Branco? Por que dessa campanha? O Janeiro Branco é uma campanha de saúde mental. Ela foi inicialmente idealizada por um grupo de psicólogos de Uberlândia e nasceu em 2014. Então nós já estamos na 9ª edição esse ano. E é uma campanha que visa justamente falar sobre saúde mental. É uma campanha que visa criar uma cultura de saúde mental. E aí estimula um debate público mesmo, na sociedade, em casa, no trabalho, com os nossos governantes. Visa um diálogo aberto em prol da saúde mental, em busca de prevenção, em busca de proteção, em busca de promoção de saúde mental. E aí o janeiro tem toda uma simbologia, porque janeiro, a origem do nome janeiro vem de Janus, que é um deus da mitologia romana, que é um deus da transição, um deus das passagens, das aberturas e fechamentos de ciclos. E a cor branca foi pensado porque justamente em cima de uma folha branca ou de uma tela branca, a gente pode redesenhar a nossa história, ressignificar, rabiscar, e aí a gente pode construir uma história nova. Como a pandemia impactou os transtornos mentais? Influenciou muito, Dr. Pedro. Já estava num crescente de números, de transtornos mentais, e aí a pandemia, hoje nós já temos estudos, tem um estudo da Lancet que foi publicado ainda no ano passado, uma importante revista científica do mundo, que mostra que cerca de 33%, quase 34% dos pacientes que sobreviveram à Covid-19 desenvolveram algum transtorno neurológico ou psiquiátrico. Desses, o mais comum foram os transtornos de ansiedade, com cerca de 17%, e depois o transtorno depressivo, 13,7%. E aí vem o questionamento, por que desse adoecimento todo? Então existem diversas teorias. A primeira delas é o impacto do próprio vírus no sistema nervoso central. É muito comum no consultório, deve acontecer com o senhor também, os pacientes chegarem e falarem assim, olha, depois que eu tive Covid, minha memória está muito fraca, fiquei mais depressivo, fiquei mais ansioso. Então isso é muito comum. E aí, pelo impacto do coronavírus direto no sistema nervoso central e os impactos diretos da pandemia mesmo, Impacto, todos nós tivemos algum parente, algum amigo, algum conhecido pelo menos, que ficou internado, que ficou grave ou que faleceu mesmo por conta da pandemia, e isso gera um medo disso acontecer com a nossa família, com a gente mesmo. Também o impacto do isolamento, quantos idosos deixaram de ver seus familiares, de ver seus netos, quantas pessoas deixaram de sair, de frequentar ciclos sociais mesmo. As empresas estimularam o home office, muitas pessoas não tinham condições de fazer home office por não ter ambiente adequado em casa. E aí as pessoas em home office passaram a se alimentar de forma inadequada, consumindo o que estava mais fácil, que estava ao alcance. Esse alcance muitas vezes é fast food. O padrão de sono também mudou. Trabalho em home office muitas vezes não teve uma disciplina, as pessoas achavam que poderiam trabalhar à noite, que o horário era mais produtivo e passaram a trabalhar em horários alternativos. A atividade física também ficou muito comprometida, deixaram de frequentar a academia, em casa não faziam uma ginástica, um exercício adequado. Tivemos também um alto consumo de álcool, o consumo de álcool durante a pandemia piorou muito. As estatísticas sobre venda de bebidas mostram isso. Consumos de medicamentos também, sem orientação médica, benzodiazepínicos e outros medicamentos para tratar o sono. E isso tudo foi impactando de forma negativa e contribuiu para todo esse adoecimento que a gente tem observado. Perfeito. Realmente, saúde mental é um grande problema, virou um problema maior ainda.
muita gente com isso e também ganhando uns quilinhos a mais nessa pandemia. Muita gente também, essa coisa de comer muito, bebida alcoólica, sedentarismo, também refletiu aí. Bom, sobre isso conversamos no próximo bloco. É só o tempo de tomar uma aguinha. Mulheres são mais propensas a desenvolver as síndromes pós-Covid. Mito ou verdade? Verdadeiro. Não se sabe exatamente por quê, mas estudos estatísticos mostraram que de cada 10 casos de pós-Covid, 7 acontecem em mulheres. Estamos de volta com o Dr. Luan Pogian, psiquiatra, psicogeriatra, conversando sobre o Janeiro Branco Saúde Mental. Mas antes, quero chamar a nossa parceira Raigna, da Alquimia. Você está se sentindo confuso mentalmente? A memória está ruim? Está lenta? A visão piorou? Você tem esses sintomas? Isso pode ser síndrome pós-Covid. Na verdade, você está ainda muito inflamado pela infecção causada pela carga viral. Mas isso tem solução. Você precisa procurar um especialista, um médico, que saiba conduzir o tratamento para te desinflamar. E nós aqui da Farmácia Alquimia temos muitas opções de excelentes antioxidantes que vão te ajudar a recuperar e ficar exatamente como você era antes de ter contato com o vírus. Obrigado, Raigna. Dr. Luan, podemos considerar a saúde mental como um problema de saúde pública? Sem dúvida. O Brasil hoje já está em primeiro lugar no ranking de prevalência de transtornos de ansiedade, primeiro lugar no mundo. O segundo lugar das Américas em relação a transtorno de depressão, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então nós já somos mais de 19 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade, mais de 12 milhões depressivos e a triste marca de 32 suicídios por dia. Então nós vivemos um país com sérias perversões políticas, vivemos em um país onde as desigualdades sociais são muito grandes, onde o acesso ao emprego, à renda, até mesmo aos serviços públicos de saúde não estão sempre disponíveis, a educação, a informação, então tudo isso contribui. O acesso aos serviços públicos de saúde tem que ser debatidos, principalmente porque se já é difícil acessar um serviço público de saúde, imagina um serviço de saúde mental. Além do governo, as empresas podem e devem fazer alguma coisa pela saúde mental dos funcionários? Sem dúvida. Uma outra categoria diagnóstica que tem aumentado muito na psiquiatria, e aí a CID-11, a Classificação Internacional de Doenças, em sua 11ª edição, que está sendo publicada, traz, que é o burnout. O burnout nada mais é do que ele vem categorizado como um fenômeno ocupacional. Ele tem 3 dimensões. Em primeiro lugar, a pessoa começa a ter uma sensação de exaustão, de fadiga, de cansaço. Em segundo lugar, começa a desenvolver pensamentos negativos em relação ao trabalho, um certo distanciamento afetivo. E em terceiro lugar, uma queda de desempenho no trabalho. E aí, como fatores de risco para o burnout, a gente tem características ambientais e características do próprio indivíduo. E essas características ambientais, muitas vezes, as características da própria empresa. Então, empresas que trabalham com muito ruído, ou que não têm condições adequadas de trabalho, ou extremos de temperatura, ou turnos muito grandes, né? E aí as características individuais também, pessoas que já têm depressão, ou que já têm um transtorno de ansiedade, ou que já fazem uso de substância, pessoas que se cobram muito, que são muito competitivas, ou que têm uma tolerância à frustração mais baixa, estão mais propensas a desenvolver o burnout. E aí para a empresa é muito importante que os seus funcionários não desenvolvam o burnout, né? Os gestores têm que cuidar da saúde mental dos funcionários. E aí é importante que elas estejam abertas ao diálogo, que convidem profissionais da saúde mental para ministrar palestras, para conversar sobre saúde mental. Algumas empresas já contratam profissionais de terapia ocupacional para fazer intervalos durante o turno de trabalho,
para promover alongamento, para promover atividades, para promover rodas de conversa. Então isso tudo é muito importante. Então, além de debater a saúde mental a nível político, é preciso debater a saúde mental dentro das empresas e dentro das nossas casas também. Bom, o papo está interessante, mas continuamos no próximo bloco. Aquele tempinho de tomar uma aguinha. Uma seguidora me pergunta: doutor, vitamina D está em 10, está muito baixa? Tá sim, está muito baixa, é bom corrigir isso. Meu Instagram sempre tem essa caixinha aberta, Dr. Pedro Responde. Qualquer dúvida, quer saber alguma coisa? Entra lá na minha página, segue a minha página e faça as perguntas que quiser. Eu te respondo lá diretamente, ok? Continuando nossa conversa aqui sobre saúde mental, queria aproveitar a presença do Dr. Luan aqui para esclarecer algumas coisas para a gente. Dr. Luan, explica para a gente, para os telespectadores, as diferenças da ansiedade normal e doença, da depressão normal e doença. Existe diferença? Então, assim, a ansiedade, né, todos nós realmente temos níveis de ansiedade, mas não é uma ansiedade patológica. A ansiedade, ela até nos protege no dia a dia, ela faz com que sejamos produtivos, ela nos protege de perigos, de ameaças. Porém, em algum momento, a gente começa a ficar preocupado demais, uma preocupação muito excessiva, né? Então, o evento vai acontecer daqui 1 a 2 semanas, a gente já começa a dormir mal, a gente não consegue parar de pensar nisso. Muitas vezes a gente começa a ter sintoma físico, sintoma cardíaco, né? Sintoma de dispepsia, alterações gástricas, né? A própria insônia. Então, quando começa a afetar de forma mais consistente e a gente não consegue mais se desligar, isso já passa a ser um problema e tem que ser avaliado. A depressão, assim, é importante frisar que para ser depressão a gente tem que ter pelo menos 15 dias, 2 semanas, né, de humor persistentemente deprimido ou perda de interesse ou prazer nas atividades. Mas a gente precisa de avaliar outros critérios também. Então é uma pessoa que tem ou perda ou ganho de peso, ou é uma pessoa que tem insônia ou dorme demais, ou ela fica agitada, ou ela fica muito lenta, pode ter muita fadiga ou cansaço, pode ter lentidão do pensamento, dificuldade de raciocínio e concentração, pode ser uma pessoa que começa a sentir culpa por tudo, muita culpa, né? E em casos mais severos até pensamentos de morte. Então o psiquiatra vai avaliar cada sintoma desse e através de um conjunto de sintomas vai categorizar o indivíduo como um quadro depressivo que também precisa de tratamento. O que as pessoas podem fazer na sua rotina, no seu dia a dia, para melhorar a saúde mental? A saúde mental e a saúde do corpo estão interligadas. Então, primeiro é preciso cuidar da saúde do corpo também, cuidando de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo. É preciso cuidar da nossa alimentação, que a gente ingere. É preciso cuidar do nosso sono, dormir de forma adequada, né? É preciso praticar atividade física com regularidade. E aí alguns estudos mostram que você ter um propósito de vida, né? Pode ser um filho, ou cuidar de alguém, ou fazer uma atividade voluntária, isso diminui muito os níveis de transtornos mentais. No momento de desespero, de crise, a quem eu devo procurar? Primeiramente, se a pessoa tiver alguém próximo, né, um amigo, um familiar que esteja aberto ao diálogo, é importante procurar essa pessoa e conversar, né, falar abertamente dos seus sintomas e pedir ajuda. Essa pessoa, a gente espera que essa pessoa consiga conduzir esse familiar a um profissional de saúde mental, seja ele psicólogo, né, dependendo da gravidade, ou em casos mais graves, que chame até um serviço de emergência, o próprio SAMU muitas vezes, né, dependendo se tiver ideação suicida, se tiver uma crise. Dependendo do caso, dá para levar nas unidades básicas de saúde, que o médico generalista vai fazer uma triagem. Se for necessário o psicólogo ou o psiquiatra, ele encaminha, né, para os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. E também a gente tem um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, que é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, cujo número é 188, que as pessoas podem ligar para conversar em caso de crise. Muito bom, muito importante lembrar o CVV, certo? Dr. Luan, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela entrevista. Agradeço o convite, o prazer foi meu. Muito bem.
Medicina humanizada é isso, traz de tudo, traz informação para você, porque medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.